A exumação para a perícia do corpo do cachorro foi um dos 35 pedidos feitos pelo Ministério Público à Polícia Civil como complemento da investigação. A Polícia Científica fez a exumação e começou a perícia no dia 11 de fevereiro. O laudo tem 19 páginas. Os peritos destacam limitações para a realização do trabalho. Segundo o documento, o animal já estava em fase de esqueletização, restando comprometida a análise de tecidos moles. Assim, o exame se limitou à minuciosa avaliação óssea dos remanescentes mortais. O texto ainda afirma que todos os ossos do animal foram minuciosamente examinados visualmente, não tendo sido constatada qualquer fratura ou lesão que pudesse ter sido causada por ação humana, nem mesmo em crânio, em região esquerda, na qual já foi discutido no laudo anteriormente apresentado. Também diz que a ausência de fraturas não implica a ausência de trauma crânioencefálico. E complementa, é plenamente plausível que o animal tenha sofrido um trauma contundente em cabeça em um dia e piorado clinicamente de forma progressiva até o outro. A perícia também descarta a possibilidade de ter sido cravado um prego na cabeça do animal. Não foi constatado qualquer vestígio que sustente tal hipótese. Por fim, os peritos concluem que a análise dos remanescentes mortais não permitiu afirmar qual a causa da morte. Não se constataram quaisquer fraturas nos ossos do animal. A ausência de fraturas não implica a ausência de ação contundente contra a cabeça do animal. Viram que absurdo? Eles pensam que nós vamos parar, que nós vamos nos calar. Eu vou passar aqui uma série de vídeos que eu peguei na internet, não fui eu que fiz os vídeos, para você me ajudar aqui. Vamos comparar o que está acontecendo e vamos ver. Estão querendo fazer o povo brasileiro, a sociedade brasileira, de idiotas, não é nem de palhaço. Nós vimos nesse vídeo aí agora qual foi o resultado do laudo. 19 páginas, como falou no vídeo, feito com muitas limitações, não existe fratura causada por humanos, sem vestígios de prego, sem fratura nos ossos, ausência, portanto, de fratura e nenhuma lesão causada por humanos. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, que eu vou colocar vários vídeos pequenos aqui, que a gente viu na internet, para a gente fazer a comparação. E não podemos nos permitir de sermos transformados em idiotas ou imbecis. Isso não vai ficar assim. Escuta aí o que o último médico veterinário que atendeu o Orelha falou. E veja se isso tudo... Vamos trabalhar junto. Todos vocês estão assistindo comigo. Vamos trabalhar junto analisando os 4 vídeos que a gente vai ver aqui. E vamos ver se não querem fazer a sociedade brasileira de idiota. Olha o que o último médico falou, que atendeu a Orelha aí. Ele deixa claro, foi agressão. Olha só. Lee foi o veterinário que fez o atendimento de emergência. Lesões na cabeça, no olho, principalmente no lado esquerdo, e desidratado, sem quase nenhum movimento, não tinha reflexo. Foi tentado dar os primeiros procedimentos, a soroterapia, e tentar levantar ele, mas como ele estava muito grave, ele veio a óbito logo em seguida. Foi uma agressão? Uma agressão. Você descarta um acidente? Descarta o acidente. Viu? Ele deixa claro, não tem nada de acidente, coisa nenhuma, isso foi agressão. Agora vamos ouvir aí uma senhora também aí de Santa Catarina, que conseguiu colocar um vídeo muito bacana na internet, que ajuda a elucidar, e é claro que teve fratura, claro que teve pancadaria. Vamos ver o que ela tem a dizer aí. Vamos comparando os vídeos. Foto da exumação do Orelha mostra uma possível fratura. Essa é a foto real da exumação dele. No laudo da exumação consta que não havia rachadura visível no crânio. Mas ao observar essa foto, o que realmente estamos vendo? Se não a fratura, o que explica essa marca aparente? É decomposição de tecido? É terra? É apenas sombra? Viu? Agora uma outra reportagem para a gente ir comparando. No final ainda vou falar mais. Olha só, escuta o que a brilhante reportagem aí do Domingo Espetacular fez também. Acharam até um objeto, um possível objeto que tenha causado ou não a morte do Orelha. E a pessoa que encontrou o objeto declarou que não entregou o objeto, que não acreditava na investigação policial. E a reportagem fala, lesão grave, lesão no olho, possível fratura. Olha só, vamos analisar junto. Estão querendo fazer ou não a gente de idiota? Vai lá. Espetacular traz com exclusividade novidades sobre o caso do cão Orelha.
milhares de pessoas mandaram mensagens pedindo para eu entrar no caso. Tivemos acesso a um objeto que pode ter sido usado para agredir e matar o cachorro comunitário. Na investigação da morte do cachorro Orelha, um detalhe sempre chamou a atenção. Onde estaria o objeto que pode ter sido usado para ferir e causar a morte dele? Em Florianópolis, nossa investigação chega até uma professora. Aqui nesse endereço, que não será revelado, ela mantém um objeto que acredita ser o do ataque ao cão Orelha. Foi a própria professora quem o encontrou. Segundo os registros, Orelha morreu no dia 5 de janeiro. Isso. Quando você encontrou esse objeto? Apenas no dia 7 de fevereiro. Um mês e 2 dias depois? Exatamente. Esse período inteiro ele ficou lá. Me explica exatamente como você o encontrou. Eu estava passeando na praia, era para ser um dia comum de praia, então eu passei na frente do deck. Porém, quando eu fui me direcionar a sair da praia, eu encontrei um ambiente de matinho fechado. Vi esse objeto, filmei de longe. Ali tem um pau comprido parecido com um negócio de vassoura. Trata-se de uma haste de guarda-sol. Você está convencida de que esse objeto está relacionado à morte da Orelha? Tem fortes indícios. Eu tenho bastante convicção que ele pode ser uma arma considerada para o crime, sim. O normal seria entregar esse objeto à polícia, concorda? Sim. Por que você não fez isso? A suspeita principal, quando eu senti que esse objeto ainda estava lá depois de tanto tempo, é de que a investigação talvez não estivesse sendo feita da forma mais adequada ou mais coerente. Pode-se notar que está amassada em vários pontos e apresenta uma mancha que chama a atenção. Me chamou bastante atenção também um outro objeto que estava bem do lado da barra e ele apresentava algumas manchas também, avermelhadas para marrom escuro, talvez devido à passagem do tempo, e ele também foi recolhido. O que você tem feito para preservar esse objeto de forma que ele não seja contaminado? Ele foi isolado completamente, ele foi recolhido com a orientação de especialistas e ele tem sido mantido isolado aqui, a temperatura ambiente, e ele foi isolado com papel manteiga para que não houvesse contaminação por umidade. Nesse momento eu pretendo aguardar apenas a chegada da pessoa que vai recolher e o envio imediato para a perícia. No primeiro laudo pericial, o relatório de atendimento clínico veterinário diz que o cachorro apresenta lesão grave na região da cabeça, principalmente na face esquerda, com inchaço em grau grave, protusão média do olho esquerdo, sangramento bucal e nasal e possíveis fraturas na mandíbula e maxilar. Orelha é exumado por determinação do Ministério Público de Santa Catarina. O laudo diz que não foram constatadas fratura ou lesão que pudessem ter sido causadas por ação humana, nem mesmo no crânio. Afirmam que a ausência de fraturas no esqueleto do animal não deve ser interpretada como ausência de trauma crânioencefálico ou mesmo em outras partes do corpo. A literatura especializada afirma que a maioria dos traumas cranianos não apresenta fraturas, porém ainda são capazes de levar os animais à morte. Vamos assistir por último, novamente, aquele vídeo lá de trás, do veterinário, o último veterinário que atendeu o Orelha na emergência, que ele veio morrer depois, faleceu. Então, se atendeu e faleceu, ele foi o último veterinário que atendeu o Orelha. Vamos ouvir de novo. Vamos ver aí, ouvir novamente. Vamos lá. Lee foi o veterinário que fez o atendimento de emergência. Lesões na cabeça, no olho, principalmente no lado esquerdo, e desidratado, sem quase nenhum movimento, não tinha reflexo. Foi tentado dar os primeiros procedimentos, a soroterapia, e tentar levantar ele, mas como ele estava muito grave, ele veio a óbito logo em seguida. Foi uma agressão. Uma agressão. Você descarta um acidente? Descarta o acidente. Viu? Foi agressão. Gente, olha só, a coisa está ficando séria. Estão querendo fazer os colegas advogados de idiota, isso não vai ficar assim. Se houve alguma fraude, eu não estou dizendo que houve, mas se houve alguma fraude em algum prontuário, de um lado ou de outro, eu lembro que isso é falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, que é
omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrito, com o fim de prejudicar algum direito, quer dizer, alguma investigação, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato jurídico de relevância. É assim que tem que se atuar agora, ameaçar prender por falsidade ideológica, se é que aconteceu. Não estou afirmando, mas temos que começar a jogar duro. Não é possível. Eu preciso que vocês me informem se esse documento já foi para o Ministério Público, se o Ministério Público já fez a denúncia ao Tribunal de Justiça. É importante o acompanhamento. Eu faço aqui um apelo aos queridos colegas da Comissão dos Animais de Santa Catarina para me informar isso. A gente precisa saber como é que está. Não tem que ter medo de juiz, medo de desembargador, medo de procurador. Todos nós somos do mesmo nível jurídico. Devemos nos respeitar mutuamente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos parceria até com o Ministério Público. Se vocês forem no site do MP aqui do Rio de Janeiro, com muita satisfação, nós fechamos uma parceria. Eles criaram um núcleo de defesa animal. Aqui nós vamos atuar junto, punindo aqueles canalhas que matam os animais. Não pode haver complacência em estado nenhum, sob culpabilidade do próprio governador do estado, que não pode se omitir. Em caso de omissões, em caso de situações dúbias, que essa situação vai então para o governo federal, para a Polícia Federal levantar isso, a chamada federalização, ou deslocar a própria competência. A senhora não entregou nem o possível objeto, achando que podia dar erro lá, que eles podiam investigar equivocadamente, fazer investigação péssima. Não vamos nos permitir de idiotas. Eu estou me reunindo com os colegas aqui e estou vendo a possibilidade de embarcar, não digo se na próxima semana ou na outra, para Santa Catarina. É porque eu estou com muito problema para resolver aqui. Não é possível. Vamos entrelaçar, vamos nos falar mais, vamos fazer não vamos permitir que a sociedade brasileira seja feita de idiota. O que a gente viu aqui nesses vídeos foram comparações, um laudo dizendo que não tem nada e um veterinário que atendeu a orelha por último, dizendo que teve tudo e que descarta inclusive acidente, que foi agressão. Depois a gente vai discutir quem fez. Mas não venham dizer que não teve nada para botar isso embaixo do pano, não. O Brasil não pode continuar sendo uma vergonha para o mundo. Ainda tem gente que diz, complexo de vira-lata. Não é não. Nós estamos vivendo uma fase vira-lata. Até os países mais humildes fazem suas revoluções, lutam pelos seus interesses, morrem. Aqui a gente não se mobiliza para nada, só para festa e para besteirada. Então eu preciso do apoio de vocês. Preciso saber como é que está esse processo. Preciso dos colegas, por favor, os colegas a quem eu respeito e admiro aí de Santa Catarina, entrem no caso. Vamos nos falar e não vamos nos permitir essa intimidação. Nós não vamos nos intimidar na frente de juiz, de procurador, de nada disso. A princípio vamos nos tratar com respeito. Mas respeito para a sociedade brasileira. Porque se não tivesse a ordem a jogar do Brasil, nós não teríamos democracia no Brasil. Eu vou ver se eu consigo ir a Santa Catarina e vou querer ver tudo. Um detalhe a vocês, o processo pode estar sob segredo de justiça, do caduco ECA. Naquela época, o adolescente não falava nem palavrão. Hoje ele já é pai, já mata, da banda a pessoa bate com a cabeça no chão, está na hora de mudar isso também. Agora, o laudo, o prontuário, ele não está sob segredo de justiça, não. O processo pode estar pela legislação, mas o laudo não está. Desculpe meu desabafo, estou cansado de ser feito de idiota. É que eu tive que fazer outras coisas aqui, que a gente lançou agora um curso de capacitação em direito animal, vocês podem ver nas minhas redes. Agora voltamos à carga. Vamos compartilhar muito esse vídeo para todo mundo ver os vários vídeos que foram feitos e a sociedade brasileira ver o quanto está sendo feita de imbecil, de idiota. Isso não vai ficar assim não. Nós vamos nos mobilizar aqui e talvez a gente vá para Santa Catarina, vamos articular tudo e vamos para aí. E não vamos deixar isso passar. Cadê os artistas? Cadê os influencers? Cadê a turma toda que parou? Eles pararam, todos pararam de postar. Vamos continuar postando. Vamos continuar reivindicando. Isso é um direito. Não tem que ter medo de nada. Porque se algum juiz, algum desembargador, algum procurador fizer alguma coisa equivocada, que eu acredito que não vão fazer, a gente vai ter que usar as redes sociais e denunciar. Não tem essa história não. Vamos respeitar todo mundo. Mas nós vamos querer ver cada documento, cada situação dessa. Esse negócio de processo em segredo de justiça, isso é para enganar. É o ECA, é o grande couraça que serve para isso. Vamos acompanhar, por favor, reparta esse vídeo para todo mundo, vamos compartilhar e me dê informações de como é que está o processo aí, que eu estou no Rio de Janeiro, estou longe.
Eu estou me virando aqui para ver se eu consigo ir com outros colegas aqui em Santa Catarina e não vai ter colher de chá, de esconder processo, de não atender, vai ter paulada e vídeo toda hora. Porque a sociedade brasileira não pode ser feita de idiota. Desculpe, eu não sou assim, mas estou perdendo o controle, porque eu tenho que saber de tanta coisa hoje, tanta desgraça hoje, e no Brasil inteiro, isso tem que acabar. Beleza? Vamos compartilhar bastante esse vídeo. Eu aguardo informações de vocês, até para a gente poder se programar e ir aí para Santa Catarina. Não vamos permitir que Santa Catarina seja, e claro que não vai ser, seja um exemplo maligno para o mundo todo. Você, principalmente, que mora em Santa Catarina, não vamos permitir isso, não. É uma cidade linda, um estado lindo, Florianópolis é lindo, eu conheço. Não vamos passar essa imagem para o mundo de malignidade, não. Nós vamos ficar de olho, vamos verificar todos os documentos, principalmente o prontuário, gente. Esse é o X da questão. Pegar o prontuário do último médico que atendeu a orelha e comparar com o laudo. Prontuário não tem que ter segredo de justiça, é público. Processo é, o prontuário não. Correto? E se tiver falsidade ideológica, não estou afirmando, estou só falando, se tiver falsidade, é Código Penal. Os colegas têm que identificar isso, se tiver, pedir prisão. Que aí a gente vai chegar lá. Vamos compartilhar esse vídeo, isso não vai ficar assim não. Me mandem mais matérias, por gentileza.